Bom, então são 16 horas e 2 minutos e podemos começar o nosso encontro. E eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer aos alunos que sempre se reúnem e organizam estes encontros, especialmente os coordenadores, o Gustavo, a Laís e a Caritas. E também agradeço os que se dispuseram a participar e vir até a nossa sala de reuniões. E, principalmente, eu quero agradecer ao, imensamente ao professor Pedro Galvão pela generosa disponibilidade, né, e pela pronta disponibilidade de o convite de participar deste seminário de hoje, pessoalmente. Então eu vou fazer uma breve apresentação do Pedro e depois a gente já começa a conversar, talvez eu ou alguém faça alguma pergunta mais geral de colocação das ideias e depois cada um de vocês pode apresentar perguntas, debates, questões, dúvidas ou coisas relacionadas ao tema da ética animal, especialmente sobre o ativismo animal em geral, pelo menos na sua relação com a filosofia e com a ética, mas pode ser em geral também, e sobre a perspectiva de Tom Regan e sua ética dos direitos animais, ou dos direitos dos animais. Esses são basicamente os temas da nossa conversa hoje. Então, agradecendo muito ao Pedro, eu quero apresentá-lo a vocês. Ele é filósofo, professor no Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, membro do Centro de Filosofia e diretor do curso de licenciatura em Filosofia e também diretor do programa de doutorado em Ética, Democracia e Desafios Sociais. As pesquisas e publicações do Pedro giram em torno da ética filosófica, principalmente, ou seja, como os alunos normalmente aprendem, da metaética, da ética normativa e da ética aplicada. O Pedro tem textos e posições nesses três ramos. Mas ele também pesquisa e escreve sobre metafísica, especialmente sobre identidade, identidade pessoal, e também morte, inexistência, que de certo modo são temas correlacionados e correlacionados com a ética aplicada, muito correlacionados. E ele também trabalha na área de filosofia moderna e filosofia moral britânica da era vitoriana. Eu fico muito feliz de passar isso para vocês, porque são poucos os professores no Brasil que trabalham com essas áreas da maneira com que muitos pesquisadores do mundo trabalham e o Pedro trabalha. E que são áreas parecidas ou muito próximas, são idênticas com muitas das minhas e das aulas que vocês têm no curso, mas isso ainda é pouco no Brasil. Além disso, eu chamo a atenção de vocês para a produção do Pedro, produção bibliográfica. Ele escreveu os livros Três Diálogos sobre a Morte, Ética com Razões e Do Ponto de Vista do Universo. Esse último é um livro excelente sobre consequencialismo de atos. Ele também tem um livro chamado A Última Vida de Sir David, que é um livro de ficção. Além desses livros, há muitos artigos especializados. Há vários artigos sobre os direitos dos animais, como esses dois que vocês leram. Há artigos sobre os outros temas que eu citei, né? Persistência, metafísica da morte, aborto, o argumento do futuro como o que temos no caso do aborto. E eu aconselho muito a entrarem depois na página pessoal e explorarem
esses textos, mas além disso, Pedro organizou duas coletâneas, uma sobre os direitos dos animais e outra sobre a ética do aborto, que são muito bons livros que usamos nas discussões em sala de aula. E ele também é tradutor de vários textos de John Stuart Mill, e o que hoje já estamos usando aqui no Brasil, o Tratado de Sidgwick, Os Métodos da Ética, além de ter sido co-tradutor de muitos textos, como do Anthony Kenny, Nova História da Filosofia, junto com, acho que o Desidério, o livro do James Rachels, que vocês sempre usaram, foi traduzido pelo Pedro, e textos do Peter Singer. Pedro, ele próprio diz que defende obstinadamente o consequencialismo de regras, que também, nas palavras dele, grosso modo, consiste na ideia de que devemos agir segundo o código moral, cuja aceitação coletiva resultaria nas melhores consequências. E é isso. Eu passo a palavra para alguma consideração inicial ao Pedro e agradeço de novo muito. E pergunta aí, você quer falar alguma coisa antes da gente ir para o debate? Bom, agradeço a apresentação muito simpática e o convite para estar aqui hoje a discutir este assunto, que é muito amplo e fascinante. Agradeço ao Alcino e aos alunos que organizam esta iniciativa. Bom, há imenso que dizer acerca deste tema da ética animal e talvez o melhor seja começar por esclarecer algumas coisas de maneira a evitar equívocos. Muita da discussão, ou alguma da discussão popular que decorre neste assunto, é assim uma disputa um pouco verbal porque as pessoas não usam as palavras nos mesmos sentidos. Podemos dizer que aqui estamos a discutir os direitos dos animais. Mas é preciso logo deixar claro do que é que se está a falar quando se fala de direitos dos animais. Há distinções importantíssimas a fazer e que por vezes as pessoas não percebem. E depois gera-se aquela confusão inútil que resulta de as pessoas estarem a usar as mesmas palavras em sentidos diversos. Bom, direitos podem ser direitos jurídicos ou podem ser direitos morais. E o que nos interessa primariamente na filosofia, quando se discute a ética animal, são os direitos morais dos animais. Não o que é que a lei diz, não como é que a lei deve ser interpretada. Pode-se discutir filosoficamente o que é que a lei deve dizer. Se a lei deve consagrar direitos morais a alguns animais. Essa já é uma questão filosófica, mas não é assim tão básica como a outra, saber se os animais têm direitos morais. Agora, mesmo quando se fala de direitos morais, a ambiguidade permanece, porque o idioma dos direitos é muito confortável e até inevitável, mas presta-se a confusões. Quando alguém diz que animais têm direitos, pode estar a exprimir a posição de que os interesses dos animais são eticamente relevantes, os animais contam por si mesmos de um ponto de vista ético. Se usarmos a expressão direito moral num sentido muito abrangente, dizer que animais têm direitos morais não é dizer mais do que isto. No entanto, há quem use a expressão direitos morais num sentido mais definido, mais específico, e nesse sentido, direitos morais são aquilo a que os filósofos geralmente chamam restrições centradas no agente,
os direitos morais serão limitações muito fortes, ou mesmo absolutas, à promoção de fins desejáveis, sejam os dos próprios agentes, sejam fins completamente gerais, como a promoção da felicidade geral. Para usar uma metáfora sedutora, que julgo que se deve a Nozick, neste sentido, os direitos morais são escudos morais. Protegem, se forem respeitados, protegem os indivíduos de certas interferências na sua vida. Mesmo quando essas interferências resultariam no maior bem. Bom, que os animais tenham direitos naquele sentido mais abrangente, isso hoje é relativamente consensual. Claro, ainda há filósofos que discordam, mas eu diria que não há muito a dizer a seu favor. Saber se os animais têm direitos morais naquele sentido mais específico, essa é uma questão filosoficamente mais interessante, gera mais controvérsia entre os filósofos. Portanto, quando eu falar assim de direitos morais, estarei a entender os direitos morais como esses limites à promoção de quaisquer fins, incluindo a felicidade geral. Os animais têm direitos morais nesse sentido mais definido. Bom, podemos dizer que os dois filósofos mais influentes no movimento da libertação animal, Peter Singer e Thomas Reagan, têm posições divergentes a respeito desta questão. Peter Singer é um utilitarista dos mais normais e entende que a exigência ética básica é promover a felicidade geral e assim ele não reconhece direitos morais aos animais, tal como não reconhece aos seres humanos. No entanto, atenção, Peter Singer defende, e parece-me que ele não está a defender isto a incorrer em nenhuma inconsistência, defende que, juridicamente, devem ser atribuídos certos direitos a uma classe de animais que é a dos grandes símios. Esta é uma posição consistente. Ele não acredita em direitos morais, mas com um fundamento utilitarista pensa que é apropriado a lei atribuir certos direitos a certos animais. Depois temos Tom Reagan, que responde afirmativamente à questão de saber se os animais têm direitos morais. Em alguns aspectos, a sua perspectiva é incompleta, como eu explico naquele artigo, mas o que ele defende no essencial é isto. Pelo menos aves e mamíferos estão entre os animais que têm direitos morais. Agora, que direitos? Ele, por acaso, não explora muito minuciosamente a lista dos direitos e o seu conteúdo exato. Infelizmente não faz isso, apesar de ter escrito muito o assunto, mas ele pensa que esses direitos são essencialmente três. O direito à vida, o direito à integridade física e psicológica e o direito à liberdade. Ele pensa que todos os animais que estão na categoria que ele designa, a categoria dos sujeitos de uma vida, que inclui pelo menos mamíferos e aves, esses animais têm estes três direitos que ele julga que podem ser reduzidos a um direito mais geral, que é o direito a um tratamento respeitoso. E aqui vê-se que Reagan é bastante influenciado por Kant, porque ele sugere que esse direito a um tratamento respeitoso é um direito a não ser tratado como um mero meio para um fim, é um direito que resulta da própria dignidade dos indivíduos em questão. Temos aqui duas ideias kantianas. Só que enquanto Kant restringia os direitos aos agentes racionais autónomos,
Reagan, com razão, entende que esta perspectiva é demasiado restritiva e entende também, a meu ver, precipitadamente, que todos aqueles animais, incluindo-os na categoria dos sujeitos de uma vida, têm estes direitos morais. Agora, eu não concordo nem com a perspectiva de Peter Singer, nem com a perspectiva de Reagan. E há muitas outras além destas, e continuam a surgir novidades neste campo muito fértil. E ficarei ao vosso dispor, se quiserem já colocar questões. Sim, falta o som. Desculpa, eu sempre esqueço de religar o microfone. Então, agradeço. Ok, eram os pontos mesmo principais que eu imagino muitos dos participantes gostariam de tratar. E ao terem a exposição desses pontos, podem já, então, principalmente os que leram, né, os dois textos, apresentarem seus comentários. Eu não sei se porque me convidaram para apresentá-lo e estar também com o grupo, se eles esperam os alunos que eu faça primeiro algumas questões, ou que eu dirija as questões, mas eu não estou conseguindo dirigir nada. É o Gustavo que vai ter que, na medida em que alguém pedir a palavra, colocar a pessoa aqui. Mas então, a primeira coisa importante, supondo que nenhum aluno escreveu ou levantou a mão para fazer a pergunta, é que vocês podem escrever aqui a pergunta no chat, ou simplesmente abrir o microfone e fazer a consideração. O Gustavo está dizendo, podem perguntar por aqui, que é onde está o chat. Bom, ok. Eu não sei, eu gostaria de começar pelo final, ou por questões que são mais filosóficas, e com isso temo duas coisas. Primeiro eu temo começar, porque quando é o professor ou o aluno mais avançado que começa, a gente tem receio de alunos ou pessoas que ainda estão começando, né, nesse assunto, fiquem depois constrangidas, achando que, nossa, nós então não vamos perguntar, né? Por isso que eu não gostaria de começar, mas eu acho que por isso, então, por eu ter esses pontos mais abstratos, e eu acho que as pessoas querem pontos mais práticos ou mais gerais, eu prefiro fazer daqui a pouco as colocações, tá, Pedro e classe? Então, eu passo para o Gustavo, e quem quiser vai pedindo aqui para perguntar ou vai escrevendo a sua pergunta. Agora, é claro, na medida em que temos poucas perguntas, então, depois do Gustavo, eu também posso fazer, mas acho que Laís e Isabela, o Shigeu, vocês podem já ir entrando aqui na fila. Então, vamos para o debate. Gustavo. Tá, então, boa noite, professor, aí em Portugal, né? Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença, muito nos honra. A minha dúvida, na verdade, são duas. A primeira seria possível defender uma noção de liberdade, pensando no âmbito humano e tentando estender esse conceito de liberdade também aos animais, e ainda assim defender em alguma medida, por exemplo, os animais de estimação, da forma como nós criamos eles, muitas vezes confinados em casa, porque parece que é contraditório se a gente defende um direito pleno de liberdade aos animais, né? Como é que ficaria essa questão dos animais de estimação, por exemplo? Essa seria uma primeira pergunta minha. A segunda pergunta, eu tiro ela daquele artigo que o senhor escreveu, chamado Direitos dos Animais, uma incoerência na perspectiva de Hegel, né? Não só eu, mas eu conversei com outros colegas do grupo também de estudo, muito perspicaz a avaliação que o senhor fez do Hegel. A gente tem 2 anos já que já existe esse grupo de estudo, a gente já leu
N críticas que são feitas, apontamentos que são feitos à teoria de Hegel, e é a primeira vez que a gente vê trazer esse tipo de crítica para o Hegel, e que me parece, e não só eu, mas outros colegas também que a gente comentou, me parece que é muito difícil o Hegel conseguir dar uma resposta, né, resolver essa incoerência que o senhor aponta no artigo. Mas a minha pergunta é a seguinte: depois de desmontar a teoria de Hegel, no final do artigo, o senhor escreve assim: como deverá ser óbvio, isso não significa, né, o fato de ter demonstrado que há uma incoerência na perspectiva de Hegel, né, no direito dos animais. Isso não significa, no entanto, que não tenhamos deveres muito fortes para com os animais, como a obrigação geral, prima facie, de não os maltratar sem necessidade. Aí a minha dúvida é a seguinte: uma vez que a gente não vai defender qualquer tipo de direito aos animais baseado nessa perspectiva de Hegel, ou mesmo que seja na perspectiva do Peter Singer, uma perspectiva mais utilitarista, qual que é a base teórica, argumentativa, para eu poder defender esse direito não, esse cuidado que a gente tem que ter com os animais? Aí eu deixo aí a segunda pergunta. Comecemos pela questão da liberdade. Esse é um dos aspectos que me deixa assim muito intrigado em Hegel, é ele atribuir aos animais um direito à liberdade. E esse direito, então, não deverá ser redundante em relação aos outros dois que eu indiquei. É claro que muitas vezes manter os animais confinados faz-los sofrer. Mas, para dizer porque é que isso é errado, não precisamos de lhes atribuir um direito suplementar à liberdade. Basta reconhecer aquele direito à integridade física e psicológica. Então, se aquele direito que está ali à liberdade não é redundante, o que isto significa é o seguinte: é que vamos imaginar que nós mantemos um certo animal confinado, mas que ele vive imensamente feliz. Portanto, não violamos o seu direito à vida, nem o seu direito à integridade física e psicológica. No entanto, ele está confinado. E assim, aparentemente, violamos o seu direito à liberdade e, pela posição de Hegel, então, seria errado manter o animal confinado. E aqui, esta posição tem implicações que me parecem demasiado estranhas. Seria errado vivermos com cães, por exemplo, mesmo que os cães vivam imensamente felizes e, aliás, nem sequer pudessem viver felizes na natureza. Mas ainda assim, seria errado viver com cães. Seria errado ter um parque zoológico onde os animais vivam muito felizes, muito mais felizes do que na natureza, o que também não é difícil, porque a vida na natureza não é assim tão idílica como por vezes se julga, bem pelo contrário. Seria errado ter um parque zoológico cheio de animais felizes. O simples facto desses animais estarem confinados seria uma violação do seu direito à liberdade. Bom, julgo que é esta a posição que um Hegeliano tem de ter. E é uma posição que me parece estranha, para lá de ter estas implicações que eu não subscrevo, que é o que é que explica este direito à liberdade, de onde é que ele vem. Eu percebo o que levará alguém a atribuir os outros dois direitos hegelianos aos animais. Ou seja, o sofrimento é um mal para os animais e um direito à integridade física e psicológica protege-os de sofrimentos escusados, salvaguarda o interesse muito forte dos animais em não sofrer. Também concordo com Hegel quando ele diz que a morte muitas vezes é um mal para os animais na medida em que os priva de uma vida futura boa, e nessa medida reconhecer-lhes um direito moral à vida não me parece completamente disparatado. Mas quando chegamos ao direito à liberdade, eu não vejo fundamento nenhum para
para o estender aos animais. Faz sentido dar esse direito às pessoas, ou reconhecer esse direito nas pessoas, porque as pessoas são seres autónomos, capazes, mesmo que não tenham um livre-arbítrio qualquer misterioso, vamos esquecer essa questão, são sem dúvida seres capazes de avaliar razões para agir, traçar planos de vida e, nessa medida, têm uma autonomia, têm uma capacidade de autonomia que não encontramos em nenhum outro animal. E podemos dizer que as pessoas têm um interesse, em virtude dessa autonomia, em gozarem de um direito à liberdade, que lhes dá espaço para exercerem a autonomia sem a interferência dos outros. Esse direito protege as pessoas de interferências paternalistas. Pois bem, mas os animais, mesmo os mais inteligentes, bom, talvez haja uma exceção naquele caso dos grandes símios, mas também vou esquecer esse. Aqueles animais mais paradigmáticos com os quais mantemos relações mais frequentes e significativas, os cães, gatos, porcos, vacas, galinhas, não têm autonomia, não têm a capacidade de avaliar razões para agir. E nessa medida eu não vejo como é que um direito à liberdade os beneficia, ou como é que um direito à liberdade protege qualquer coisa que haja de valioso nesses animais. E nunca encontrei em Reagan uma justificação para esse direito à liberdade. Agora, eu acabo o artigo passando à segunda questão. Eu acabo o artigo dizendo que, claro, não se deve inferir que daquelas críticas todas que faço a Reagan, não se deve inferir que eu penso que os animais não têm estatuto moral. Não penso nada disso, na verdade. Eu penso que há um dever prima facie de não maltratar os animais sem necessidade, e quem reconhece o estatuto moral aos animais terá de, no mínimo, subscrever este dever. Agora, com que fundamento? A verdade é que há as mais diversas maneiras possíveis de justificar esta ideia. Eu posso justificar esta ideia a partir de qualquer posição utilitarista, qualquer uma serve. O bem-estar dos animais também conta, por isso, à partida, temos uma razão moral para não maltratar os animais. Essa razão poderá não corresponder a um dever absoluto, mas será uma razão que tem o seu peso. Portanto, qualquer perspectiva utilitarista conduzirá a esta posição. Mas não é preciso ser utilitarista. Mesmo muitos contratualistas procuram basear a ética num acordo hipotético qualquer. Muitos, não todos, mas muitos contratualistas poderão argumentar que do contrato ético devidamente caracterizado emerge este dever de não maltratar os animais sem necessidade. Ou posso ser assim um pluralista, à maneira de David Ross, admitir que há uma série de princípios que não se deixam reduzir a um e que são razoavelmente autoevidentes, e que entre esses princípios está o de que não se deve maltratar os outros sem necessidade. Ou não se deve maltratar... Isto será um princípio que é um bom candidato a gozar de uma certa autoevidência. Agora, os outros quem? Os outros são os seres humanos? Bom, parar nos seres humanos porquê? Parar nos seres humanos parece que seria arbitrário. Então, os outros em geral, e os outros incluem os animais que têm uma vida que pode correr ao melhor para eles próprios e que, nessa medida, são sujeitos de bem-estar. Há imensas maneiras de... outra maneira importante, a regra de ouro. É essa exigência, por vezes desconsiderada pelos filósofos, mas filósofos que não perceberam bem a regra de ouro. A regra de ouro, que é essa exigência muito difundida no pensamento das mais diversas religiões e no pensamento secular, essa exigência de não tratar os outros como nós próprios não gostaríamos de
ser tratados. Esta exigência convida-nos a imaginarmos no lugar dos outros, a imaginarmos no lugar dos outros com as suas preferências, com as suas características físicas, psicológicas e, vendo-se dessa perspectiva, aceitaríamos que certas coisas nos fossem feitas. Bom, qualquer pessoa que não tenha uma psicologia demasiado esquisita, colocando-se no ponto de vista de um animal, chegará a este veredito, que não gostaria que a maltratassem sem necessidade. Então, a regra de ouro permite também, sem grande dificuldade, justificar um dever prima facie de não maltratar os animais. Bom, isto é o mínimo, mas é um mínimo muito vago, porque depois há que explicar melhor o que é maltratar animais e quando é que se os maltrata, mas de uma forma justificável ou sem necessidade, aí depois surgem questões muito mais complexas. Na verdade, o desafio filosófico importante coloca-se a quem quer rejeitar este mínimo. O sofrimento é um mal. E o sofrimento é uma das coisas que contribui para tornar a vida de quem sofre pior. E infligir sofrimento à partida é errado. À partida significa prima facie é errado, mas porque é que só o sofrimento humano há de contar? Porque é que o sofrimento animal, mesmo que conte um bocadinho menos do que o sofrimento humano similar, porque é que não há de contar nada? Quem nega a obrigação prima facie de não maltratar os animais sem necessidade é que tem de responder a estas questões. Agora, em filosofia há várias maneiras de defender esta posição completamente adversa ao estatuto moral dos animais, e termino a minha resposta por aí, apontando essas vias. Nenhuma delas me parece promissora. Há, assim, pelo menos 3 vias salientes para negar o estatuto moral aos animais e, assim, negar este dever que eu indiquei no fim. Uma delas está muito associada à bioética católica, ao pensamento tomista, que tem como um dos seus princípios a santidade da vida humana. Só a vida dos organismos da espécie Homo sapiens tem um valor que lhes confere estatuto moral. Todos os outros seres não importam terrenos, todos os outros seres terrenos não importam por si mesmos. Bom, mas não me parece fácil justificar esta posição, mesmo que a vida humana tenha um valor especial. Isso é preciso explicar porquê e em que medida. Dizer que os animais, por não pertencerem à espécie correta, não importam nada, o seu sofrimento é irrelevante. Bom, como é que se pode defender uma coisa destas? Não me parece viável. Outra posição adversa ao estatuto dos animais é de certos contratualistas. Alguns, nem todos. Sobretudo aqueles da linha que vem de Thomas Hobbes, terão mais facilidade em defender uma posição adversa ao estatuto moral dos animais. Eles dirão que a ética, isto grosso modo, dirão que a ética resulta de um acordo entre agentes racionais, e agentes racionais são fundamentalmente egoístas, e a ética é, assim, aquilo que resulta de um negócio mutuamente vantajoso para as partes envolvidas. Como os animais, não sendo racionais, não podem entrar neste negócio, eles ficam excluídos da comunidade ética. Não são pacientes morais. O problema desta posição é o de implicar, por exemplo, que também não teríamos razões para nos preocuparmos com os seres humanos que existirão daqui a 200 anos. Porque é que haveremos de fazer sacrifícios por eles se eles não nos poderão dar nada em troca? Porque nesta perspectiva, a ética é assim uma questão de reciprocidade. Eu dou algo aos outros para que os outros me deem algo em troca e assim ficamos todos a ganhar, eu fico a ganhar. Mas nesta perspectiva, para que reconhecer obrigações para com as gerações futuras,
se os seres humanos dessas gerações não poderão beneficiar-nos nem retaliar. Enfim, a posição hobbesiana, como outras posições contratualistas, implica que animais não têm direitos morais, não têm estatuto moral nenhum, mas também implica uma série de outras coisas que me parecem indefensáveis. Por fim, uma via completamente diferente destas é a via radicalmente ambientalista, que nos diz que há não sei quem defende isto hoje. Sei que Calicot defendeu isto no início da sua carreira. Encontram naquela antologia sobre os direitos dos animais que eu organizei o ensaio dele em que ele defende esta perspectiva vigorosamente, mas ele depois retratou-se porque percebeu que não é uma via defensável. Mas o que é este ambientalismo radical, que é a ética da terra de Calicot, na sua versão mais pura? A única coisa que tem importância moral são ecossistemas. Os indivíduos, sejam eles humanos, sejam eles animais de outras espécies, sejam eles vegetais ou fungos, os indivíduos têm apenas um valor constituinte ou também instrumental, ou seja, terão valor apenas enquanto ingredientes da estabilidade dos ecossistemas, como partes funcionais de um ecossistema ou como meios para um ecossistema se conservar saudável. Nesta perspectiva, os indivíduos não contam. Tudo o que conta é essa coisa coletiva, sem consciência, que é o ecossistema, ou como diz Calicot, as comunidades bióticas. Mas ele tinha mesmo em vista o ecossistema porque ele inclui na comunidade biótica coisas como rios, montanhas e coisas assim. Esta perspectiva tem implicações terríveis, como o Reagan fez notar. Esta perspectiva, na verdade, é um ecofascismo. Simplesmente, no lugar da nação, temos o ecossistema. Mas, como no fascismo, o indivíduo só vale na medida em que contribui para o valor de um todo muito mais amplo e que não tem, assim, uma vida consciente. Num caso, o todo é a nação, no outro caso é o ecossistema, mas os vícios destas perspectivas, no fundo, são iguais. Daí, depois, Calicot ter recuado para uma posição mais moderada, que envolve, entre outras coisas, admitir que há um dever não maltratar animais, e Calicot até vai mais longe, diz que os seres humanos têm um dever especialmente forte de cuidar dos animais que fazem parte da sua comunidade familiar. Enquanto antes ele tinha dito animais domésticos são apenas artefactos, aberrações naturais, têm uma espécie de estatuto moral negativo. O melhor era serem eliminados. Pronto, e era esta a minha resposta. Há muitas maneiras de defender que há esse dever moral de não maltratar animais. E as maneiras de contestar este dever, por uma razão ou por outra, não são nada promissoras, a meu ver. Vou agora aqui dar atenção à questão do Arthur. Comento o princípio worse off. Sim. Desculpa. Foi uma coincidência feliz o último ponto que você apresentou, porque a Isabela fez uma pergunta antes do Arthur, mas eu não sei se a Isabela quer completar. Aliás, oi Isabela, tudo bem? Faz tempo que não conversamos. A Isabela pergunta como falar de direito animal fora de uma concessão humana, ou do humano. Faço alusão à disputa persistente entre antropocentristas e biocentristas. Me parece que todos os critérios em discussão são humanos demais. Mas como você já tratou desse assunto, não sei se a Isabela quer fazer algum complemento. Mais metaéticas sobre a natureza da própria moralidade. Em matérias metaéticas, eu não tenho assim nenhuma posição muito definida, mas até admitiria, a minha inclinação vai mais para um construtivismo. Eu acredito em factos morais,
mas factos morais não são reais, não são no sentido de serem independentes de atitudes humanas ou de atitudes de agentes racionais. Assim, nessa medida, os factos morais e os princípios morais corretos, sim, serão humanos, não existiria moralidade sem seres humanos ou seres com capacidades semelhantes às nossas. No entanto, não penso que este construtivismo implica abdicar da objetividade da moralidade. Mas pronto, toda esta discussão já é muito metaética. É fascinante, mas talvez demasiado afastada deste assunto do estatuto moral dos animais. Aqui há uma espécie de pressuposto que é há coisas para descobrir, há perspectivas sobre a maneira como tratamos os animais que são corretas e outras perspectivas que são incorretas. E vamos tentar descobrir quais é que são as mais defensáveis. Há esse pressuposto mínimo de objetividade que, quando discutimos esta questão, isto nem tudo se resume a gostos puramente subjetivos ou expressão de atitudes individuais. Nada disso. Ok. Arthur, você quer ler a sua Eu posso pergunta? ler a questão do Arthur, ou talvez eu já mesmo leia? ainda não li até ao fim, porque ainda é um pouco extensa. É sobre o princípio worse off de Reagan, com aquele dilema do bote salva-vidas. Há uma maneira de não infringir os direitos, que é não expulsar ninguém. Todavia, parece ser a escolha que traz o pior resultado, claro, e nem Reagan defende essa escolha, mas havia essa via. Não levar em conta também as omissões, não levar em conta também as omissões, mas apenas ações, também é um aspecto ruim da teoria de Reagan. Pois bem, o que eu tenho a dizer sobre a teoria de Reagan neste aspecto é que ele explica-se pouco. Ele diz-nos que há estes direitos. E vamos concentrar-nos no direito à vida. Ele tem pouquíssimo a dizer sobre o conteúdo deste direito à vida. E há questões importantíssimas. Quem subscreva a doutrina dos atos e omissões dirá: viola-se o direito à vida quando se mata, mas não se viola quando simplesmente se deixa morrer, se não evita uma morte quando se poderia fazê-lo. Será que é esta a posição de Reagan? Ele não diz. Ou talvez a posição de Reagan seja a de delimitar o alcance do direito à vida, não através da doutrina dos atos e omissões, mas através da doutrina do duplo efeito. E aí o que é relevante é a distinção entre intenção e mera antevisão. Neste caso, viola-se o direito à vida quando, através de um ato ou de uma omissão, ocorre intencionalmente a morte de alguém. Ocorre a morte de alguém, sendo isso um efeito intencionado de um ato nosso ou de uma omissão nossa. Portanto, quem subscreve a doutrina do duplo efeito, ou algo do género, poderá dizer que com uma omissão eu também poderei estar a violar o direito à vida. E segundo esta perspectiva, poder-se-á dizer não se está a violar o direito à vida quando a morte ocorre não como algo que o agente intenciona, mas como algo que o agente simplesmente antevê. É esta a posição de Reagan. Ele não explica. Eu não li tudo o que Reagan escreveu, mas li as coisas principais, onde seria de esperar que estas explicações estivessem, e não existem em lugar nenhum. Então, para Reagan, quando é que se viola o direito à vida? Ele não diz, mas o que me parece é que naquele caso do bote, não expulsar ninguém não seria violar o direito à vida, porque por um lado seria uma mera omissão, e a morte de todos não seria
algo que ocorreria intencionalmente. A morte de todos seria um efeito meramente antevisto da nossa omissão. Nós não estaríamos a deixar morrer todos com a intenção de que isso acontecesse. Estaríamos a deixar morrer todos para não violar os direitos à vida de ninguém. A morte de todos seria um lamentável efeito colateral. Seja qual for a perspectiva de Reagan acerca do alcance do conteúdo do direito à vida, e ele não explica a sua perspectiva quando devia explicar, parece que há ali uma hipótese de não violar, uma hipótese óbvia de não violar o direito à vida de ninguém, que é deixar o bote afundar-se, morrem todos. E esta alternativa é tão má, que é tão obviamente errada, que Reagan nem a considera seriamente. Portanto, o que ele pensa é que, neste caso, o melhor seria atirar o cão em vez de atirar um dos seres humanos para a água e assim salvar os seres humanos. Bom, passo agora à segunda parte da questão. Isso leva-me a colocar uma questão recente presente na ética animal e que Reagan também não parece dar uma resposta satisfatória. Há vários sujeitos de uma vida que são animais selvagens, sem dúvida. Ele, no entanto, não parece concordar que devamos fazer algo a esse respeito. O facto de não sermos nós os causadores dos vários males, prejuízos que os animais padecem, também não parece ser uma razão convincente para simplesmente ignorarmos a situação desses animais. O que é que eu penso sobre a importância dessas omissões em problemas morais, bem como das nossas obrigações morais, se for o caso, para com os animais selvagens? É uma questão importante e, por acaso, aqui parece-me que Reagan não está a ser representado com justiça. Eu não sei apontar o capítulo ou o artigo em que ele diz isto, mas posso garantir que diz. Ele diz: temos o dever de respeitar aqueles direitos morais muito fortes, que na verdade para ele são absolutos, aqueles direitos morais à vida, à liberdade, à integridade física e psicológica dos sujeitos de uma vida. Mas, além disso, temos uma obrigação, ou melhor, ele diz que temos uma obrigação de promover a justiça, de fazer alguma coisa pelos animais, ainda além de nós próprios respeitarmos estes direitos. Mas talvez a sua representação de Reagan não seja assim tão injusta. O que ele defende é que temos também um dever, digamos, de promover a justiça. Temos o dever de combater injustiças. Pois bem, o que é uma injustiça? Uma injustiça será uma violação, no sentido perfeitamente aceitável do termo, uma injustiça será uma violação de um direito moral. O que ele subscreve, pelo menos, é que, além de termos o dever de respeitar os direitos morais dos animais, temos também um dever de impedir que os outros violem direitos dos animais. Pelo menos isto. Mas agora, quando os animais realmente sofrem no habitat natural, não há aí, no sentido que eu indiquei, uma injustiça. Ou seja, eles sofrem, mas não sofrem em virtude de alguém ter violado os seus direitos morais. Por norma, não é isso que acontece. Portanto, quando Reagan diz, para lá de nós próprios respeitarmos os direitos dos animais, temos um dever de combater a injustiça, será que isto se estende? Será que este dever inclui o dever de fazer alguma coisa pelos animais selvagens ou não? Isso depende depois do alcance que queiramos dar à noção de justiça. Se restringirmos a justiça àquilo que corresponde ao respeito à violação de direitos morais, então os animais selvagens estarão fora daí. Mas eu penso que Reagan seria muito simpática à ideia que temos um dever de fazer algo pelos animais que sofrem e que morrem na natureza, mesmo que isso não aconteça por alguém violar os direitos desses animais. Já agora, uma patetice de que o Calicot se livrou. Ele
nesse artigo, sugere que se houvesse direitos dos animais, nesse primeiro artigo, se houvesse direitos dos animais, então nós teríamos, para proteger a zebra, de impedir o leão de se alimentar. Bom, mas quando isto é uma confusão, quando o leão mata a zebra, o leão não está a violar o direito moral à vida da zebra, porque o leão não é um agente moral. Portanto, um leão não é o tipo de ser capaz de fazer injustiças. Portanto, a subscrever a perspectiva reganiana não implica que agora devamos impedir os leões e outros animais de se alimentarem na natureza. Mas Reagan julgou que seria simpático uma obrigação de interferir na natureza quando isso é globalmente benéfico para os animais envolvidos. E eu subscrevo essa perspectiva. Agora, não sei bem é o que se pode fazer nas condições tecnológicas atuais. O que é que se pode? Sim, há um dever, o sofrimento dos animais na natureza é um mal. E temos então uma razão moral para evitar esse mal. Mas o que é que podemos fazer para minimizar os males que os animais sofrem na natureza? Isso já não sei. Isso já depende de conhecimentos técnicos de ecologia como ciência. E, enfim, o que eu sei é que poderão existir ações com uma intenção muito nobre, mas depois desastrosas. Sei lá, vamos supor que agora queríamos salvar as zebras dos leões. Isso era muito inconveniente, a começar para os leões, que morreriam à fome, e assim até poderíamos dizer que talvez estivéssemos a violar o direito à integridade física dos leões, impedindo-os de se alimentarem. E depois a população das zebras tornar-se excessiva, as zebras devastariam o ambiente, enfim, é muito complicado com a tecnologia que temos andar a tentar melhorar os ecossistemas. Já é muitíssimo complicado tentar protegê-los das agressões humanas, tentar melhorá-los de maneira a que haja menos sofrimento na natureza. Eu considero isso desejável. Agora não sei o que é que se pode fazer. E tirando essa engenharia ecológica, o que é que se pode fazer pelos animais da natureza? Também não sabem o que se pode fazer, mas podem-se fazer algumas coisas. Sei lá, quando se constrói uma estrada, ter o cuidado de criar passagens subterrâneas para os animais não morrerem atropelados, coisas assim. Há estas medidas de respeito pelos animais que estão na natureza que eu julgo que são eticamente justificáveis. Mas o ideal era mesmo, dada a vastidão do sofrimento dos animais selvagens, o ideal seria mesmo redesenhar ecossistemas de maneira a que haja menos sofrimento, mas isso implica tecnologia do século XXV. E é uma tecnologia temerária que poderia dar muito mau resultado. Mas um filósofo que defende, ainda que, claro, em termos um pouco especulativos, esse tipo de intervenção é o filósofo Jeff McMahon, num artigo em que ele diz que o ideal seria termos ecossistemas sem predadores. Okay? Mas depois como é que teríamos ecossistemas estáveis sem predadores? Como é que era? Até Reagan concordaria com isto, já agora. Criar um ecossistema desses, se fosse tecnologicamente execuível, isso poderia-se fazer sem violar o direito à vida, nem qualquer outro direito dos animais. Os predadores existentes, deixávamos morrer de morte natural. Simplesmente eram esterilizados, não nasciam mais e o ambiente mudava. Quem se indignaria com isto seria um cálico. Mesmo o cálico moderado não gostaria da ideia de os seres humanos estarem a praticar essa engenharia ambiental.
esta agora é uma questão muito académica, porque essa engenharia ambiental extremamente ambiciosa está, acho eu, completamente fora do nosso alcance. Ok, eu queria, enquanto as pessoas preparam mais dúvidas, fazer o papel do advogado do Reagan. Queria Sim, defendê-lo. Talvez quando ele se refira à liberdade, assim como à vida, defender o direito à liberdade, às vezes ele escreve natural, né? Dever à liberdade natural. E às vezes ele escreve junto da ideia contra o confinamento. Então é como se o direito moral à liberdade fosse simplesmente o direito exatamente de não ser confinado de uma maneira tal que isso gere ou sofrimento físico, psíquico, ou um dano àquilo que o animal teria se não fosse confinado de uma determinada maneira. Então, a resposta dele seria: na verdade eu não desenvolvi muito bem, mas era simples, eu estava só dizendo contra um confinamento agressivo, danoso, que infelizmente até animais domésticos às vezes sofrem, né? Aqui no Brasil é comum, às vezes as pessoas deixam trancados um cão num lugarzinho muito pequeno, e nesse sentido está se infringindo a liberdade, mas seria isso. E aproveitando, se for isso mesmo, também poderia dizer que o Reagan poderia dizer que é sempre prima facie uhum. a partida, ou seja, e não só juridicamente, mesmo eticamente, esses direitos podem ser minimizados não apenas ou não exatamente por causa de benefícios a terceiros ou do maior bem agregado, mas numa situação de conflito como aquele do bote, em que as pessoas não estão só calculando qual dentre várias políticas se poderia causar o maior bem, elas estão sob risco de morrer. E se não fosse um cão, se fosse uma criança pequena, com graves deficiências, o mesmo raciocínio do cão valeria para elas. Mas a gente diz que a criança tem direito à vida. Veja o Sim, caso do Alce, ou o caso daqueles camaradas que ficam presos numa gruta e só poderiam sobreviver se matassem um deles. Eles todos continuam tendo direito moral, todos continuam tendo, inclusive, direito legal, e, no entanto, é possível compreender que se matam alguém, eles não estão desrespeitando o direito moral ou o direito legal, se não no sentido prima facie. Mas se isso vale para um ser humano, ou pelo menos, suponha no caso do Alce, se fosse um ser humano meramente senciente, vamos dizer assim, a sua crítica valeria do mesmo jeito, né? Contra uma teoria de direitos. E, bom, a gente pode aceitar, né? Sim, então não pode matar um outro ser humano, ou a gente pode dizer, olha, nesse caso, que é um caso específico, muito excêntrico, aliás, eu sim. mesmo, bom, tem os esquimós, né, que se não comerem peixe, eles têm de comer gelo, então aí tudo bem. Mas esse negócio do barco, eu não conheço ninguém que teve que jogar alguém fora para sobreviver os outros. Então, o Hare diria, nesses casos muito específicos, a gente não tem muito bem como se orientar e não é bom seguir os princípios gerais, os princípios prima facie. Bom, então tá, essa seria uma maneira de tentar defender o Reagan, mas aqui atacando o seu argumento, né, de que se a gente segue a teoria dos direitos morais, a gente geraria esse tipo de situação meio absurda, né, de não poder matar o Alce. Mas então a gente tem que aceitar que também poderíamos matar os seres humanos equivalentes aos animais que a gente usou para defender que os animais têm Bom, isso direito. depende de um pressuposto adicional, que é o de que a diferença de espécie não tem importância intrínseca nenhuma. E é algo que eu rejeito. Rejeitei isso num artigo publicado na Utilitas,
onde eu tentei explorar as implicações do consequencialismo das regras e o que é que eu argumento, de um modo geral. Bom, o utilitarismo das regras, ou consequencialismo, mas posso concentrar-me no utilitarismo das regras, é aquela perspectiva de que devemos viver segundo o código moral cuja aceitação coletiva resultasse no maior bem. E alguns críticos desta perspectiva inicialmente disseram isso é uma falsa alternativa ao utilitarismo dos atos. Porque o que é que esse código moral vai dizer? Vai dizer simplesmente promova o bem tanto quanto possível. Bom, mas as coisas não são assim. O que se tornou bastante consensual é que este código moral ideal inclui direitos. Inclui direitos à vida, à propriedade, à integridade física e psicológica. A diferença em relação a perspectivas mais kantianas, como a de Hegel, é que o fundamento destes direitos não está numa misteriosa dignidade de uma certa categoria de seres. Sejam eles os agentes racionais, ou os sujeitos de uma vida, ou os seres sencientes. Não, o fundamento destes direitos está na utilidade da sua aceitação coletiva. Uma sociedade em que os agentes aceitem um forte direito à vida e direitos de propriedade será uma sociedade em que os agentes se sentirão mais seguros, poderão contar com certos comportamentos dos outros, que os outros não me vão matar para o seu próprio bem ou para o bem geral, e isso globalmente será bom. Ou seja, em termos mais gerais, o fundamento dos direitos morais no utilitarismo das regras está em incentivarem a cooperação entre agentes e está em permitirem aos agentes criarem certas expectativas em relação aos outros. São coisas relativamente próximas. E assim percebe-se porque é que há direitos de propriedade, há o direito à vida e há outros direitos morais. Pois bem, também se vê rapidamente que se este é o fundamento dos direitos morais, não há razões para estender os direitos morais aos animais. Eu presumo que no Código Moral Ideal há este dever prima facie de não maltratar animais. O bem-estar dos animais também conta. Este dever é, sem dúvida, importante para um utilitarista das regras. Mas não se vê razões, dentro desta perspectiva, para reconhecer também direitos morais. Porque direitos morais, para os animais, não facilitariam a nossa cooperação com os animais, nem permitiriam aos animais criarem melhores expectativas a nosso respeito. Nenhum animal é capaz de pensar uma coisa deste género. Aquele ser humano, ele acha que eu tenho o direito moral à vida, portanto não me vai matar. Acha que eu tenho um direito de propriedade, portanto não me vai tirar aqui estas coisas. Portanto, os fundamentos que no utilitarismo das regras existem para reconhecer direitos não nos permitem entrever razões para estender direitos morais aos animais. Direitos naquele sentido estrito. Depois há outra história. Então, chegamos aí à tua questão. Que é, então, os seres humanos que não são racionais. Eu aí sigo bastante um filósofo contratualista que tem, não concordo com ele noutros aspectos importantes, mas o que ele tem a melhor defesa da ideia de que animais não têm estatuto moral é o contratualista Peter Caruthers, ou Caruthers, não sei como é que se diz o nome dele. Ele tem isto disponível na sua página. O artigo mais relevante é Against Animal Rights, ou uma coisa assim. Mas ele tem um livro inteiro sobre o assunto que é bom. Então, e ele apresenta um argumento que é o da estabilidade social. Nós temos de olhar para a natureza humana. E faz parte da natureza humana. Isto não é uma coisa que varie
de cultura para cultura de uma forma muito significativa. Faz parte da natureza humana uma preocupação com os próprios filhos, que ainda não são racionais, ou com os nossos avós ou bisavós que já estão dementes. E um código moral que não estendesse os direitos morais a estes seres humanos que não são racionais seria um código moral que não permitiria obter estabilidade social. As pessoas resistiriam a este código moral. Vamos supor que um código moral desses era implementado. Nesse caso, sei lá, poderia alguém tirar um filho de 1 ano para fazer experiências médicas a troco de uma indemnização. E é claro que, sendo a natureza humana o que é, isto não seria tolerado. Portanto, o que me parece é que um código moral que possa colher estabilidade social, sendo a natureza humana o que é, tem de estender certos direitos morais à generalidade dos seres humanos. Mas mesmo aqui eu não vejo razões, pelo menos muito fortes, para estender direitos morais aos animais com capacidades mentais similares. E assim parece-me que, no utilitarismo das regras, a diferença de espécie acaba por ter alguma relevância intrínseca, ainda que seja uma relevância subordinada. E esta é a posição, em traços largos, que eu defendo. Já estive mais seguro dela em alguns aspectos. Mas não vou por aí, gostava de voltar à questão de Reagan, não é? E da liberdade. Eu não ficaria convencido com essa réplica de Reagan, porque o que me parece é que aquele direito à liberdade não é redundante. É claro que para condenar aquilo que acontece quando animais sofrem imenso quando estão confinados, para condenar isso, eu nem sequer preciso de reconhecer a esses animais um direito à integridade psicológica. Basta reconhecer um direito a não serem maltratados ou a não sofrerem maus tratos sem necessidade. Portanto, o que Reagan, ao defender um direito distinto à liberdade, que não é redutível a um dos outros direitos, não é um caso específico do direito à integridade física e psicológica, o que ele tem de defender é que é errado manter animais confinados, mesmo quando eles vivem num paraíso. E num paraíso muito melhor do que a natureza. Isso é errado. E eu não compreendo essa posição. Não vejo que mal é que estaríamos a fazer aos animais mantendo-os confinados num paraíso. Eu percebo que obrigar pessoas a ficarem confinadas num sítio, por muito paradisíaco que esse sítio seja, poderá ser moralmente objetável por causa da autonomia das pessoas. As pessoas podem ir querer viver para um sítio menos paradisíaco e não têm de suportar a interferência paternalista dos outros por causa da sua autonomia, mas os animais não têm essa autonomia. Então eu não fico convencido. E agora, eu tenho também um problema com o direito à integridade física e psicológica dos animais. E agora concentro-me no direito à integridade física dos animais. Parece-me que um reaganiano consistente terá de condenar uma prática muito comum nos movimentos de proteção dos animais, que é a esterilização dos animais errantes. Gatos, cães. O que é que geralmente se considera desejável fazer aos gatos e cães que andam por aí, pelo menos em relação aos gatos, conseguem ter uma vida mais ou menos decente à margem dos humanos, mas é esterilizá-los. Considera-se que é bom esterilizá-los porque esses animais têm uma capacidade reprodutiva imensa e se eles reproduzirem livremente, o que vai acontecer é haver uma população tremenda de, neste caso, felinos, que vão ter vidas muito miseráveis. Portanto, para evitar essa miséria, o que é recomendável é esterilizar os animais errantes. E talvez mesmo os animais domésticos que vivem connosco. O reaganiano tem de só pôr a isso. Quando nós estamos a esterilizar o gato de rua, estamos a fazer isso não para bem do próprio animal,
Estamos a fazer isso para reduzir a miséria agregada dos animais. É assim uma razão utilitarista. E um Reaganiano teria de só por isso. Teria de dizer, não, esterilizar o animal é mutilá-lo, sem dúvida, é introduzir uma certa mutilação no seu organismo, é assim violar o seu direito à integridade física. Mesmo que o animal não se sinta psicologicamente afetado, e eu julgo que um animal esterilizado não vai ficar psicologicamente afetado, porque não vai perceber bem o que é que lhe aconteceu. Mas ainda assim, fisicamente foi afetado. E assim, o direito reaganiano à integridade física proibiria categoricamente a esterilização de animais para evitar a ampla miséria animal que resultaria da sua reprodução. É outro problema que eu tenho com Reagan. E a sua lista de direitos dos animais. Ok. Agora, quanto ao Orsoff, eu não sei se disse isto, mas aquele princípio. Assim, quando eu escrevi aquele artigo, fiquei com a sensação. O Reagan já escreveu isto há muito tempo. Certeza que já alguém escreveu isto que eu estou agora aqui a escrever. Porque não é assim nada de muito surpreendente. Mas eu, de facto, não encontrei ninguém que tivesse feito aquelas críticas ao princípio Orsoff. E agora, o que foi comentado aqui pronto, confirmou que há mais pessoas que não encontraram ninguém que tenha encontrado críticas semelhantes, mas o que me deixa espantado. Porque, de facto, aquele princípio Words-off está sujeito a objeções como aquelas que eu coloquei e outras. Eu esta não sei se tenho no artigo, mas vamos lá ver o que é que implicaria, fazendo aqui uma experiência mental extravagante, o que é que implicaria o princípio Words-off. Pronto, Reagan diz uma coisa sensata, sei lá, que é pior morrer, por norma, é pior morrer, sei lá, aos 15 anos do que aos 70. Então, se eu tivesse de escolher entre violar o direito à vida de uma pessoa de 15 anos e violar o direito à vida de uma pessoa de 70 anos, bom, não sei em que circunstâncias é que eu estaria condenado a violar o direito à vida de alguém. Essa é a tal questão. Vamos supor que há uma situação dessas, em que eu tenho de violar o direito à vida de alguém, pelo princípio... O barco salva vidas. Oi, um barco com 5 pessoas. Não há direito à vida de ninguém, quer deixá-los morrer todos. Não, mas tem 4 adolescentes de 14 anos e uma pessoa com 85 anos. Poderíamos pensar isso também. Não, mas o que eu imagino é o seguinte. Não ia por esse caminho, ia por outro, talvez mais inesperado. Pronto, o que Reagan diria, supondo que eu teria de violar o direito à vida de uma destas pessoas, era que teria de violar o direito à vida, deveria violar o direito à vida da pessoa de 70 anos. Tudo bem. E eu aqui concordaria com ele. Na verdade, prima facie, se tivermos de escolher entre salvar alguém de 15 anos e salvar alguém de 70, eu acho que, à partida, é de salvar a pessoa de 15 anos, porque ela perderá mais com a morte. À partida, pois se essa pessoa de 15 anos estiver com uma doença terminal, as coisas serão diferentes, mas vamos presumir que tudo o resto é normal. Não há aqui estes pormenores que poderão fazer grande diferença. Mas agora vamos imaginar uma situação. Eu tenho duas escolhas. É que no princípio Words-off, Reagan é claro nisto, no princípio Words-off, os números não contam, os números de indivíduos em causa não importam. Vamos imaginar que eu tinha a escolha entre, poderia, vamos lá ver se não me engano, violar o direito à vida de uma pessoa de 15 anos ou violar o direito à vida de 1 milhão de pessoas de 70 anos. Claro que isto é uma experiência mental assim. O que é que estranha, mas serve para testar o princípio. O que é que o princípio Words-off implica? O ser 1 milhão não interessa nada. Pelo princípio Words-off, o que eu devo fazer é violar o direito à vida de 1 milhão de septuagenários, em vez de violar o direito à vida de uma pessoa de 15 anos. E isto, francamente, esta insensibilidade total aos números, parece-me ser outro defeito grotesco do princípio Words-off.
Não sei se pus no artigo alguma coisa deste género, mas pelo menos este cenário ocorreu-me e faz-me confusão que nas discussões que eu encontrei de Reagan não o tenham confrontado com estas implicações da sua perspectiva. Mas de facto não encontrei. Obrigado, Pedro. O Gustavo tem uma pergunta ou uma Estou a ver colocação. que há várias questões. Ali o Arthur fez salientar que há iniciativas bem-sucedidas, como a vacinação em massa. Eu sei que há coisas que estão a ser feitas neste domínio. Já agora posso dizer que conheço uma investigadora portuguesa que fez a sua tese de doutoramento sobre este assunto e que é a Cátia Faria. Procurem o trabalho dela que encontrarão lá matéria relevante. E um filósofo galego aqui perto de Portugal, portanto, que é o Oscar Horta, também tem trabalho neste domínio. Eles sabem mais destas coisas do que eu. Sabem mais o que é que pode ser feito pelo bem-estar dos animais selvagens nas condições tecnológicas atuais. Então, Gustavo estava fazendo um ponto, mas havia outra ele questão do disse que já Gustavo. foi respondido. A autonomia é conferir o direito à liberdade a um indivíduo, como ficariam os seres humanos que, por algum motivo, não são dotados dessa capacidade. Exato, não têm o direito à liberdade. O meu filho, tenho um filho de 2 anos, agora já está mais crescido. Mas vamos imaginar que o meu filho tem 2 anos. Ele tem o direito à vida, claro, tem o direito à integridade física e psicológica, tudo bem, mas não tem o direito à liberdade. Se o meu filho de 2 anos quiser sair de casa, eu tenho o dever de não o deixar de sair de casa e isso é perfeitamente apropriado. É perfeitamente apropriado ter uma atitude paternalista em relação a ele, porque sou pai dele e porque ele ainda não tem autonomia para fazer essas escolhas, como agora sair de casa. Exato, nós não reconhecemos um direito à liberdade a seres humanos que, por estarem muito doentes ou por serem ainda muito imaturos, não têm a autonomia necessária. Do mesmo modo, um ser humano está demente, em demência profunda. Podemos dizer que já não tem o direito à liberdade. Que, caso ele queira andar por aí, será perfeitamente apropriado interferir na sua vida para seu próprio bem, limitando a sua liberdade de movimentos. Exato. É isso. Portanto, assumir a autonomia com critério de liberdade implica que alguns seres humanos não têm esse direito à liberdade e é isto que nós razoavelmente presumimos nas mais diversas coisas que fazemos quando nos relacionamos com seres humanos que não são autónomos por terem deficiências mentais profundas, por estarem em demência, por terem 2 anos de idade. Só torna mais estranha a perspectiva de Reagan, que é, mas quando chega aos animais é diferente. Aí o animal acaba por ficar, de certa maneira, acima do ser humano, porque o animal tem um direito à liberdade que não reconheceríamos a uma criança de 2 anos. É muito bizarro. Mas pronto, volto outra vez a lamentar que Reagan não tenha explicado melhor o fundamento de cada um destes direitos e o conteúdo de cada um deles, o que é que realmente implicam. O seu tratamento foi sempre assim bastante genérico. E pronto, não sei até que horas é que é suposto durar a nossa conversa, mas estejam à vontade, não só para prossegui-la, como também para dizerem para eu me calar. Gustavo, eu não me lembro do tempo que o grupo fica, se é 5:30, mas nós não queremos explorar em demasia e sobrepujar os direitos morais do Pedro a não ser explorado como professor. Não sei, Pedro, se você pode ficar mais 10 minutos, 15 minutos, claro, ou se... agora
dar atenção a outra questão, que é sobre o Francione, não é? Alguém com uma posição bem mais radical do que a de Reagan, uma posição que eu tentei perceber a sério e, enfim, parece-me ser fracassada, parece-me ter implicações ainda mais estranhas do que a perspectiva de Reagan, não é? Onde Francione acusa Singer de ser um bem-estarista. Sim, claro, ele é um utilitarista. Em última análise, o que importa é o bem-estar. E Reagan também, sim, porque Reagan também diz que o utilitarismo não é, de forma alguma, a história toda sobre a moralidade, mas as considerações utilitaristas também têm o seu peso. Não têm um peso prioritário, mas também têm a sua importância. Portanto, não é estranho considerá-lo um pouco bem-estarista. E não se deve ver isso como um insulto. Mas isto dito por Francione é de facto um insulto. Que no caso de Reagan, que não adianta ter jaulas maiores, mas apenas acabar com as jaulas, mas aceitar ao mesmo tempo que a vida de 1 milhão de animais não humanos não valeria a vida de um ser humano quando há conflito de direitos. De facto, é aí outra dissonância. Concordo que essa é outra dissonância importante na perspectiva de Reagan. De facto. Uma vez mais, pegando aqui, não em Francione, também poderia dizer algumas coisas sobre Francione, mas vou concentrar-me aqui naquilo que é dito sobre Reagan. Também eu julgo que ele peca por imprecisão. Que é, ele acaba por advogar posições que em alguns aspectos me parecem mais radicais do que aquilo que a sua própria perspectiva, que já é radical, autoriza. Ou seja, o que ele defende é todos os sujeitos de uma vida têm aqueles direitos que incluem o direito à liberdade. Ok. E depois é abolicionista em relação à experimentação animal. E a respeito desta matéria, pronto, eu não li tudo o que ele escreveu, mas tudo o que eu li era sempre uma condenação absoluta de toda e qualquer experimentação animal. Mas a sua perspectiva não autoriza um abolicionismo tão extremo. Porque vamos lá ver, não sabemos bem que animais é que são sujeitos de uma vida. Os peixes serão sujeitos de uma vida, não sabemos bem. Mas sabemos, por exemplo, que insetos não são sujeitos de uma vida. A dúvida acerca dos insetos é se serão sequer sencientes. Mas sujeitos de uma vida, não. Parece-me que Reagan, de certeza, não os incluiria entre os sujeitos de uma vida. Então, como é que Reagan pode ser abolicionista contra a respeito da experimentação animal? O que é que ele quer? Vamos acabar as experiências científicas genéticas com drosófilas, aquelas moscas que são muito úteis para estudar genética na medida em que se reproduzem muito depressa? É isso que ele está a defender? Parece que é, porque quando ele fala de experimentação animal, tem de acabar tudo. Tudo o que é experimentação animal tem de acabar. Mas porquê? Tudo? Ou só a experimentação animal que envolve sujeitos de uma vida? E sei lá, aquela experimentação animal, mesmo pensando nos sujeitos de uma vida. Vamos pensar experiências, aí, convido-vos a ver. Façam uma pesquisa num vídeo que é Border Collie, que é o cão mais inteligente. Border Collie e depois qualquer coisa como Psychologist. Ou seja, há um psicólogo que tem um Border Collie e o cão vive satisfeitíssimo com o psicólogo. Um cão não, é uma cadela. Acho que é uma cadela. E o psicólogo faz experiências psicológicas, cognitivas com esse cão. Reagan opõe-se a isto. Ou seja, experiências do género. Aquele cão
tem realmente capacidades impressionantes. Ele sabe o nome de cada um de 1000 brinquedos. 1000. E sabe fazer inferências. E o que é mais, ele nestas experiências, o cão diverte-se. Não é um suplício. Vê-se que o cão, os Border Collies, são muito inteligentes e precisam de muita atividade intelectual, física, e aquilo para ele é um divertimento. Será que Reagan quer acabar com estas experiências com animais? Se quer, isso não é razoável. E se não quer, deveria deixar isso claro. E eu não encontrei um sítio onde ele tivesse dito isso. É que eu julgo que nem aqui o direito à liberdade estaria a ser infringido. Quer dizer, o cão é um animal doméstico e que vive lá com o dono. Se o dono abrisse a porta, o cão voltava para casa. Ele quer então acabar com estas experiências? Enfim. Julgo que estes autores muitas vezes deixam-se entusiasmar com o seu ativismo e perdem de vista estes pormenores que são filosoficamente muito significativos e também na prática significativos, não é? O próprio Singer julgo que se entusiasma. O próprio Singer tem, a respeito da experimentação animal, aquilo que é uma espécie de abolicionismo prático. Ou seja, ele, em teoria, como utilitarista, terá de defender que, em certos casos, experiências com animais serão aceitáveis. Mas o que ele acaba por defender é que, na prática, as experiências com animais são para acabar. Mas não vejo que esta posição seja consistente com o seu utilitarismo. Enfim. E Francione todos os seres sencientes têm o mesmo direito básico, que é aquele direito kantiano a não ser tratado como mero meio. E isto pode incluir os insetos, que com alguma probabilidade são sencientes. Isto significaria que matar uma mosca drosófila é tão grave, é uma injustiça tão grande como matar uma criança. Eu, francamente, não consigo levar uma posição destas a sério. Até porque não vejo, além de ter implicações práticas um pouco insanas, não vejo fundamento teórico nelas. Como é vista pela ética animal, o financiamento da morte de animais como meio para fins de benefícios humanos que não são naturalmente necessários. Com a ética animal, vamos lá ver, a ética animal pode-se definir por ser um campo de estudos no qual coexistem as perspectivas antagónicas todas que eu há pouco descrevi. Portanto, na ética animal, esta questão, como todas as outras questões, são vistas de maneiras muito diferentes. Mas financiamento da morte de animais como meio para fins de benefícios. Atos destes tipos podem, de alguma forma, ser considerados éticos? Bom, quem defenda uma ética animal que inclua aquele dever mínimo de não maltratar animais, sem necessidade, confrontar-se-á com uma questão. E a morte dos animais, quando ocorre de forma indolor, é um mal para eles? Estar a matá-los de forma indolor é maltratá-los? Esta é uma questão importante. E eu julgo que a resposta é sim, de um modo geral. Matar animais será um mal para eles, mesmo que a morte seja indolor, porque a morte será privá-los de uma vida boa. E assim há objeções morais de peso a matar animais, mesmo que de forma indolor, para se obter benefícios desnecessários para seres humanos. Agora, julgo que agora tenho de qualificar isto. Também aqui uma coisa que por vezes simplificamos demasiado quando discutimos essas questões é meter os animais todos no mesmo saco. E quando falamos de animais, estamos a falar tanto da drosófila como do chimpanzé. E eu diria, exprimindo-me com mais cautela, que matar animais
que têm uma vida psicológica com uma certa unidade é um mal para eles próprios. Portanto, matar uma drosófila de maneira indolor, eu acho que não é mal nenhum. Mas matar um cão, um porco, uma vaca, que já é um animal com uma arquitetura psicológica complexa, que já tem uma certa unidade psicológica ao longo da vida, eu julgo que aí já há um mal a ter em conta. E que matar esses animais é um mal e, portanto, há que não matá-los quando não estão em causa benefícios suficientemente significativos. E pronto. Ok, Pedro. Dizer, como é inevitável, este tema é vastíssimo e eu continuo com dúvidas. Uhum. Posso só acabar exprimindo as minhas dúvidas atuais. Seria interessante. Aquilo que eu agora ando a explorar. Eu tenho aquela posição que eu defendo, como o Alcino disse no início, obsessivamente, mas sem imensa convicção, que é o utilitarismo das regras. Ou seja, não estou absolutamente confiante que seja a perspectiva correta. E eu defendi que o código moral ideal, segundo esta perspectiva, não contempla direitos dos animais. Eu estou atualmente com maior dúvida em relação a estes aspectos. Eu estou receptivo a esta hipótese, que é, talvez o código moral ideal para sociedades como as nossas, porque, atenção, o código moral ideal é um tanto relativo à sociedade, talvez o código moral ideal para sociedades como as nossas inclua um direito moral dos animais a não sofrerem, mas não um direito moral à vida e muito menos um direito moral à liberdade. Isto talvez é uma dúvida que eu tenho agora e que espero resolver nos próximos tempos. Uma dúvida entre muitas outras. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Até à próxima. Alcino, já não estou a ver. Muito obrigado, Pedro. Os debates foram muito esclarecedores. É claro que numa reunião a gente não consegue se aprofundar suficientemente e ficamos assim com questões em aberto para podermos depois dialogarmos mais, seja quanto ao próprio consequencialismo de regras, na versão que você, o Hooker e outras pessoas defendem, porque também há várias, ficamos também em dúvida sobre algumas aplicações dessa perspectiva, mas a conversa foi muito boa para que todos tivessem um panorama mais detalhado da ética animal e dessas teorias vigentes desses autores, mas também para uma introdução à maneira como um consequencialista de regras aborda esses pontos, e nesse sentido foi imenso, produtivo o encontro. Eu quero pedir desculpas se nos estendemos demais. Eu havia dito que seria 1 hora e já estamos aqui 1 hora. Nestas coisas nem reparo no tempo. E quero, então, também agradecer aos organizadores, especialmente ao Gustavo, a Laís, a Caritas não pôde estar, mas ajuda sempre, e o Arthur, que também está envolvido com a ética animal, e todos os outros alunos ou não alunos que estiveram na reunião. Eu quero agradecer muito. E os que querem o certificado, tem aí um link para acessarem e terem a presença. E é isso. Muito obrigado, Pedro. Muita saúde para você, para os seus familiares, muito obrigado. para os seus animais. E a gente se encontra. Felizmente não interferiram aqui na conversa. Estão aqui um bocadinho à volta. Não estão presos. Não, estão cá porque querem. Se eu os pusesse na rua, eles voltavam. Muito obrigado pelas questões. E se cuidem aí. Pela moderação
Se cuidem aí com a Covid. Como? Não percebi a última questão. Se cuidem por aí com a Covid e nós vamos tentando nos cuidar aqui É também. verdade. Né? Está muito complicado. Então Ver. tá, gente. Eu dou por encerrada a reunião. Até mais. Um bom fim de semana para todos. Obrigado pela vossa atenção.